ao nosso estudo de hoje, que eu propus para vocês que a gente pudesse trabalhar com uma das obras mais icônicas dos quadrinhos, com uma das produções mais relevantes em termos de constituição de trabalhos teóricos. Já se escreveu muito sobre o Watchmen, muito em termos de teses de mestrado, doutorado. A obra foi uma das únicas a ganharem prêmios dentro da literatura. Então, por isso, eu resolvi trazer essa discussão para cá, para o nosso grupo, porque ela está dentro de um conceito que é a base do nosso trabalho aqui, que é a transdisciplinariedade. Se tem uma obra em que você pode olhar para muitos lados, você pode, inclusive, buscar muitas áreas para estudar, você encontra terreno fértil em Watchmen. Então, por isso, eu resolvi trazer essa discussão para cá, falar um pouco dos quadrinhos e também abrir a reflexão em torno do seriado da HBO, que foi produzido em 2020 e se tornou assim, outro monstro em torno da ideia de também ser um produto que respeita e trabalha com a essência do que foi os quadrinhos. Então, de certa forma, eu coloquei lá no grupo para vocês o scan dos quadrinhos, para vocês poderem ter pelo menos um panorama, para quem não pôde ler a obra clássica, né, dos quadrinhos. Eu deixei o scan lá e quem não pôde, gente, eu acho que é uma leitura que assim, ela é fundante em termos de construir um olhar mais adulto para pensar quadrinhos. Essa obra é um divisor de águas, tanto mercadológico quanto dentro da ótica do que viria a ser quadrinhos depois de Watchmen. Só para vocês terem uma ideia da importância que que esse produto tem. E claramente a influência que ele exerce até hoje, principalmente, né, a partir do seriado da HBO, Watchmen de 2020, se torna realmente uma discussão extremamente importante para pensar nossa atualidade. Até mesmo para a gente começar a estipular alguns pontos de convergência com determinados assuntos que foram tratados na HQ dos anos 80 e que, infelizmente, estão muito vivos hoje, em 2001. A obra completou, se eu não me engano, eu não sou muito boa de matemática, mas a obra completou 35 ou 36 anos, né? E, felizmente ou infelizmente, ela não envelheceu, né? Gostaríamos muito que essa obra tivesse envelhecido, porque hoje a gente estaria estudando ela dizendo, pô, olha só, né? Essa obra lá dos anos 80 errou em tudo, fez um monte de previsão, tratou um monte de assuntos, e olha como nós estamos felizes hoje no século XXI, né? E todo mundo dizia que essa obra e tal, que tratava do futuro, e olha só que bobagem, né? Falou um monte de besteira, e hoje nós somos tão felizes. Quem dera, né? A gente pudesse estar olhando para o Watchmen hoje como uma obra de terceira categoria, como mais um quadrinhos, né? Uma loucura da cabeça de um escritor e que não teve nenhum tipo de importância histórica, social e cultural. Mas a verdade é que ela realmente desponta como
uma das grandes obras literárias do mundo. Inclusive, o Watchmen, ela deixou de ter o cunho de quadrinhos, até porque ela ganhou vários prêmios dentro dos quadrinhos e dentro da literatura. Tá? É, há uma discussão muito grande de que o Watchmen ele se usa apenas da ideia da escrita sequencial, mas na verdade ela está num outro patamar. Então essa discussão vem até hoje. O Watchmen nunca foi quadrinhos. Na verdade, o Alan Moore, até hoje, até comenta isso, né? Ele não considera quadrinhos. Até porque o Alan Moore tem tem uma outra visão a respeito disso. Então, por todos essas coisas, eu resolvi trazer esse debate para a gente hoje, mostrar para vocês algumas especificações que estão dentro da obra de quadrinhos, mostrar para vocês alguns caminhos que naturalmente estão dentro de um processo metodológico de estudo, algumas inferências teóricas que a gente pode fazer e que pode ajudar vocês bastante a justamente compreender o quanto que o quadrinhos, principalmente a partir de Watchmen, passou a ter um reflexo muito forte e muito cotidiano e até mesmo extremamente relevante dentro de aspectos que até então não tinham sido tratados em termos de, vamos dizer assim, importância social, econômica e cultural. Só para vocês verem o poder que essa obra tem, né? E é uma dica que eu dou para vocês, acho que essa é uma obra para ter em casa, né? Inclusive, eu tenho as 3 versões. Eu tenho a versão que saiu nos anos 80, que saiu em 6 volumes. Eu tenho a versão que saiu nos anos 90, que é uma versão encadernada em papel, capa dura, cartonado, perdão. E tem uma terceira versão lançada pela Panini, acho que vocês estão até vendo aí nessa foto que eu coloquei na minha estante, que é o encadernado que eles chamam de encadernação definitiva. E nesse encadernado tem, além da obra, entrevistas, rascunhos originais e outras curiosidades. Então é uma obra que eu acho que é para ter em casa, sabe? Para realmente guardar, porque é um grande marco dos estudos de cultura pop. Tá? Por isso, fiz questão que vocês, para quem já conhece, para quem leu, talvez reler de novo, e para quem nunca leu, tomar contato com com esses quadrinhos que tem notoriamente uma estrutura que revolucionou o formato para sempre. E aí, né, literalmente o neto, né, porque o filho é o filme do Zack Snyder, e aqui nesse bate-papo com vocês, nessa análise que eu vou fazer, eu vou pular o filme do Snyder, né? Eu vou pular para ir direto para falar da série. E o motivo é muito simples, porque efetivamente o filme do Snyder ele ele não chega a ser uma releitura, ele é apenas um filme que tem uma semelhança com os quadrinhos, que daria naturalmente um debate para um outro momento. Mas por que pular direto para a série da HBO? É que a série da HBO, ela não só é fiel aos quadrinhos, fiel do tipo fidedigna mesmo, em todos os detalhes, tudo, né? A ponto de trabalhar fanfic, a ponto de realmente ter um monte de easter eggs dos quadrinhos. E aí, claro, só quem lê os quadrinhos vai conseguir fazer os links. Mas principalmente que esse não é a discussão que eu quero tocar com vocês aqui, mas a atualidade que a série trouxe, né? Em torno de alguns assuntos que
os quadrinhos passaram, a cultura pop, né, em si passou a trabalhar com muita força. Por isso esse sobrevoo, né, passando do pai direto para o neto, deixando o filho nesse momento esquecido, né? Não que o filme não seja bom. O Watchmen de 2009, o filme é muito bom. A lá Snyder, né? Para quem assistiu. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Eu tô no meio termo, tá? Então, vamos lá. Por que pensar Watchmen, né? Qual foi a matriz criativa de Watchmen? Primeiro, essencialmente, é preciso que a gente entenda aqui que havia alguns cenários que naturalmente criavam toda uma discussão e uma reflexão que precisava que se moldasse toda uma nova perspectiva mercadológica. Essa perspectiva mercadológica envolvia naturalmente o cenário de então, final dos anos 70, início dos anos 80, que naturalmente começou todo um novo fluxo de, vamos dizer assim, de novas perspectivas dentro da ideia, principalmente voltado para os quadrinhos, que precisava ser repensada para o mercado, né? Era um momento, dizem alguns teóricos, que acabava a chamada Era de Ouro e começava a chamada Era de Prata, né? Então, a Era de Ouro dos quadrinhos é ali o começo dos anos 30, com o surgimento do Super-Homem e tudo que veio naquele bolo, né? Até mais ou menos os anos 60, final dos anos 60. No início dos anos 70, nós vamos ter uma nova mudança, vamos ter novos paradigmas, vamos ter novos debates, discussões, ter um novo mundo acontecendo, principalmente já uma certa maturidade de reflexo do pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Já há um novo oxigênio em termos de constituição do mundo, tá? E isso foi refletindo muito nos quadrinhos. A Marvel, principalmente quando Stan Lee assume a diretoria, né, assume a gerência criativa, vai fazer uma revolução muito grande. A grande revolução que o Stan Lee faz é que ele, em vez de olhar para o céu, ou seja, em vez de pensar esses heróis que vinham de outros planetas e que ganhavam poderes aqui na Terra, ele olhou para baixo. Ele olhou para cá, para o cotidiano das pessoas. Essa é a grande revolução que a Marvel, e principalmente o gênio do Stan Lee, nos lega, né? Os novos heróis não vêm mais de Krypton, não vêm mais de Temícera, não vêm mais da Grécia, não vêm mais, sabe, de outros lugares. Eles vêm daqui, do cotidiano, da nossa sociedade, né? São pessoas que poderiam ser seus amigos. É um colega, talvez, um colega teu, talvez ali, de escola, entendeu? E essa semente plantada, a partir principalmente do Quarteto Fantástico, e depois com o Homem-Aranha, com tudo que vem no meio disso, é chamado de um novo cenário mercadológico para os quadrinhos, que aí é chamado da Era de Prata. E essa revolução foi muito grande, tá, gente? Foi muito grande. Por quê? Porque, basicamente, e aí a gente tem que pensar em nível de contextualização, né? O que o Stan Lee pensava era reflexo do mundo que ele vivia naquele momento, né? Das coisas que ele via naquele momento, tá? Então a gente vai ter um garoto, né, que vira super-herói, uma família que vira super-herói, sabe? De repente a gente vai ter as primeiras percepções, entradas de heróis negros, heróis gays,
sabe? O mundo começa a ser invadido pelo mundo real. Mas não era um mundo real ainda, né? Era um mundo que ainda estava num cenário que naturalmente não tinha pretensão de ser real. A ideia era só encostar no real, tá? Bom, aí o que acontece é que quando a gente pensa especificamente nos anos 80, a gente vai ter essa relação que ela é muito conturbada, né? Então, o que acontece nos anos 70 e 80 realmente são reflexos muito importantes para a nossa contemporaneidade, porque a gente está vivendo agora, tá? E os anos 80, o final dos anos 70, né? Vamos falar de 75 para cima, até mais ou menos a metade dos anos 80, esse período é um período extremamente rico em acontecimentos sociais, culturais, econômicos, que vão moldar uma geração inteira, né? Que vão fazer com que, naturalmente, isso influencie também todos os cenários. Mas, especificamente ali no final dos anos 80, início dos anos 80, final dos anos 70, perdão, início dos anos 80, há algumas características que se tornaram assim fundamentais para que houvesse essa mudança na perspectiva de se pensar a relação que nós teríamos com esse mundo dos heróis, né? A relação que nós teríamos com esse mundo fantástico da ficção, ok? E que algumas perspectivas, naturalmente, foram influenciando esses caras, né? Stan Lee, e daqui a pouco eu vou falar do Alan Moore e do David Gibson, que são os criadores do Watchmen. Mas, necessariamente, esse período, ele remonta alguns conceitos que estão dentro, por exemplo, da ideia da guerra nuclear, né, que é literalmente um reflexo da Segunda Guerra Mundial. Então, existe uma sociedade inteira que viveu esse medo, né? Existe ali quase 3 décadas de geração que viveu sobre a sombra da guerra nuclear. E é essa ideia da sombra da guerra nuclear que faz com que a gente tenha um princípio, né, de notoriedade das constituições criativas do mundo. Só para ter uma ideia, por exemplo, o Homem-Aranha é mordido por uma aranha radioativa. Né? E aí tu vai ter um monte de herói que é feito de radioatividade. Né? O Quarteto Fantástico sofre bombardeamento também de mistura de raios gamas com raios que tem também raios nucleares e por aí vai. Então, a ideia de um mundo nuclear era a ideia real na cabeça dessas pessoas. Né? Muito real, gente. Eu morava aqui em Macapá ainda, antes de ir para Belém, e eu lembro de um determinado momento, acho que isso em 74 ou 75, eu com 6 ou 7 anos, né? A gente ter feito, eu cheguei em Belém em 77, isso, em 76, né? Não, nasci em 70, de uns 7 anos, né? E eu lembro de um exercício na escola, caso houvesse uma bomba nuclear no mundo. O que a gente faria? Né? Não sei se vocês tiveram isso, eu tive, né? Quando eu estudava aqui em Macapá ainda. Então essa loucura era muito forte na cabeça das pessoas. E nesse momento surgem 2 grandes personalidades que mudaram o mundo para sempre. Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Né? Essas 2 personalidades políticas literalmente moldaram o mundo, formataram o mundo dentro dos conceitos que nós hoje vivemos. Né? Moldaram o mundo na perspectiva
econômica, foram eles os responsáveis pela globalização pautada no neocapitalismo, né? Foram eles que, literalmente, foram responsáveis pela guerra armamentista, né? Os dois eram extremamente beligerantes, tá? E além do mais, foram também excentricamente presidentes que instituíram a ideia de um mundo masculinizado. E tu diz, porra, Margaret Thatcher? Pois é, inclusive ela recebeu o apelido de Donzela de Ferro. Aí diz assim, mas espera aí, Dixon, se eu traduzir Donzela de Ferro, da Iron Maiden, é aquela banda inglesa? Sim, é a banda inglesa. A Margaret Thatcher era o homem da Inglaterra. Por isso eu coloquei ali no cantinho a imagem do Sylvester Stallone, que é o símbolo dos anos 70 e dos anos 80. Né? O final dos anos 70 com o início dos anos 80. O Rambo. Né? Ou seja, a ideia do imperialismo, principalmente americano, mas que tinha, né, na perspectiva inglesa, também esse cenário, o imperialismo que começou a se tornar muito forte a partir do final da Segunda Guerra Mundial e tomou força a partir dos anos 50, né, e ganhou mais ainda status simbólico a partir dos anos 80, naturalmente teve essas duas personagens, os presidentes da Inglaterra e dos Estados Unidos, como esses ícones que praticamente deram o formato do mundo como nós conhecemos hoje, por incrível que pareça. E eu coloquei ali no cantinho, tá? Porque também nesse meio tempo surgiu uma juventude muito rebelde. Muito rebelde. Surgiu uma juventude diferente de quase tudo que a gente conhece. Né? Destruiu totalmente os conceitos dos anos 50 e dos anos 60. É exatamente nesse cenário que entra, tá, a perspectiva de se pensar esses heróis da Era de Prata. Quem são esses heróis? Quem são esses personagens? Como eles podem hoje representar ou construir uma narrativa, uma perspectiva simbólica que vai naturalmente trazer elementos que, de certa forma, deem maior representatividade para tudo isso que a gente está vivendo. Os punks, por exemplo, foi um exemplo muito forte, principalmente nos anos 80. E é nesse sentido, de uma juventude rebelde, né, que olhava para esse cenário com muito medo, mas ao mesmo tempo com muita insistência para construir uma nova filosofia, novos olhares, novas críticas, é que surge o Watchmen. Né? Eu não estou enxergando o chat, não sei se o pessoal está... se vocês quiserem, gente, a qualquer momento, por favor, podem interromper para a gente bater um papo aqui sobre isso aí, tá? Se vocês estiverem a fim de comentar sobre isso aí. Eu não estou enxergando o chat, então abre aí o microfone para qualquer comentário que vocês queiram fazer. Falou? Eu posso tomar conta aqui do chat, Dixon, tá tranquilo. Mas se vocês fizerem perguntas, eu posso ler e ir te fazendo. Tá legal. Tá? Usem lá, bora, vamos bater papo, gente. Bora falar sobre isso aqui, porque é importante até para a gente estruturar aqui a maturidade dos quadrinhos. E é nesse cenário louco, né, que surge a obra Watchmen. Tá? Numa tradução muito livre, ou até muito errada, a gente pode dizer que seriam os homens que observam. Tá? Mas é uma tradução que não cabe, tá, gente? Por isso nunca traduziram Watchmen. Mas se vocês quiserem, ao pé da letra, pensar o que seria o Watchmen, seriam os homens que observam, tá? Nesse sentido. Bom, então, com essa mentalidade rebelde, que olhava para isso com muito receio, do tipo, meu Deus, esse é o mundo que
que nos serve, né? Esse é o mundo que realmente eu tenho que viver, sabe? Esse é o legado que realmente nos sobra, tá? Partindo dessas perguntas, e principalmente, né, do tipo, e se a nível de rebeldia, né, olha só, né, se você pudesse fazer uma pergunta bem rebelde, né, do tipo, tá, e se super-heróis fossem como nós, gente como a gente, como seria isso? Se eles estivessem aqui, andando entre nós, né, como seria isso? Tá? E aí, é a partir justamente de uma reflexão baseada nessa contextualização, ok? Que o Alan Moore e o Dave Gibbon, o Alan Moore como escritor e o Dave Gibbon como desenhista, como o editor gráfico, né? Vamos dizer assim, vão literalmente redefinir a estrutura do mercado de quadrinhos. Só para vocês terem uma ideia, né? E o que há de tão significante aqui? Primeiro, o Watchmen vai tratar de assuntos que até então não era assunto de quadrinhos, mesmo em obras ou mesmo dentro de um cenário extremamente punk ou extremamente rebelde, como era o cenário da Marvel, que tinha, né, em alguns momentos, discussão sobre drogas no Homem-Aranha, né, discussões sobre racismo, tá? Então, isso já aparecia, mas era uma discussão que ainda tinha muito. Ainda era muito escamoteada por conta de um código que tinha nos Estados Unidos, chamado um código de autoridade. Na verdade, era uma censura que os quadrinhos tinham desde os anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, quando um psicólogo, não vou lembrar o nome dele, se vocês lembrarem aí, coloca aí um psicólogo resolveu escrever um livro dizendo que os quadrinhos, eles influenciam negativamente as crianças e os adolescentes, inclusive levando à marginalidade. Tá? E aí o Congresso americano, preocupado com esse livro, que na verdade era um embuste, esse livro, embuste, o que eu quero dizer com isso? Hoje se sabe que a pesquisa dele, ela não foi real, né? Na verdade, ele se utilizou muito de ideias dentro de um cenário preconceituoso dos quadrinhos e inventou dados. Mas naquela época, ele era um eminente psiquiatra, né, que tinha assim um nome muito forte. E quando ele escreveu isso, a sociedade americana, que é muito tradicional, né, a sociedade americana que é muito cheia de moralismo, muito cheia, né, desse cenário extremamente ditatorial, aceitou sem pestanejar essa ideia. E aí foi criado um código, uma censura, né, que perdurou até os anos 80. E quem quebrou isso? O Watchmen. Né? Algo do tipo, olha, isso aqui não pode falar, isso aqui não pode fazer, isso aqui não pode acontecer, não pode desenhar isso, não pode aparecer isso aqui não, e por aí vai. Né? E aí o Stan Lee, que escrevia muito bem, tinha que escamotear, né? Que nem aqui no Brasil, quando a gente pensa na ditadura, que os nossos músicos, tipo Chico Buarque, usavam da inteligência para driblar a censura, é, é, a censura da ditadura aqui no Brasil, né? A mesma coisa o Stan Lee fazia lá para driblar o código de autoridade, a censura americana dos quadrinhos. Então, se utilizava de textos inteligentes demais até, que passavam meio batido pelas pessoas. Mas quando você faz uma análise um pouquinho mais profunda, você entende o que. Só que o Watchmen disse: não, cara, eu não vou fazer isso. O Alan Moore disse: cara, eu não vou fazer isso.
eu vou criar uma obra que vai falar descaradamente de perspectivas maduras, discussões maduras. Se os heróis estão aqui e são reais, então as discussões são reais. Foi assim que o Alan Moore pensou o Watchmen, né? Se os heróis são reais, ou pelo menos na perspectiva de Watchmen, eles estão andando entre nós, então o mundo é real. E o que é mundo real? Aí o Alan Moore, né, vem com toda a loucura, ou toda a reflexão dele desse mundo que é os anos 80, e vomita tudo isso em Watchmen. E pegou todo mundo de calça curta. Porque é um soco, cada quadrinho, cada página, né, cada edição que você lê é um soco que você leva, né? E naquela época ninguém estava preparado para isso, tá? E, enfim, já existia quadrinho adultos? Já existia quadrinho adultos. Mas naquela época, quadrinho adultos era considerado quadrinho de terror, quadrinho erótico. Isso era quadrinho adulto. Mas o que o Alan Moore fez, né, foi algo totalmente revolucionário. Ele trouxe todo esse cenário rebelde e que até então era intocável para o mercado. Para o mercado, né? Sem o código de autoridade. Saca? De repente estava todo mundo lendo. E todo mundo acabou. Inclusive as próprias editoras viram, né, que não precisavam mais e começaram a enfrentar o Senado americano e do Watchmen para frente começam a chegar as grandes obras. Aí você vai ver Piada Mortal, você vai ver Batman Cavaleiro das Trevas, você vai ver V de Vingança, você vai ver Demolidor do Frank Miller, né? Aí você começa a ver a revolução dos quadrinhos. De Watchmen para frente, tudo muda. Tá? E claramente essa ideia, né, pensada pelo Alan Moore e pelo David Gibbons, tem por excelência construir um novo formato para os quadrinhos. E nesse novo formato de quadrinhos, eles naturalmente vão tratar de assuntos extremamente profundos. Essa é a característica essencial de Watchmen. Tá, gente? Inclusive, o Watchmen é tão profundo, tem tantas camadas, que você não consegue entender ou mesmo consumir tudo que o quadrinho te oferece. É difícil, é preciso ler. Eu já li, eu acho que umas 10 vezes, e cada vez que eu leio, eu ainda consigo tirar, sabe? É tão profundo o texto do Alan Moore que foi tão a fundo na filosofia, na cultura, na política, na perspectiva econômica, ele foi tão profundo em tudo isso que ele não mediu esforços em realmente construir um texto primoroso. E o David Gibbons, gente, o David Gibbons eu como diretor de arte, como artista formado em artes visuais, considero essa obra absolutamente dentro de um padrão estético totalmente revolucionário. E quando eu digo revolucionário, estou dizendo no sentido de que ele se utilizou daquilo que digamos assim, mais comum nos quadrinhos, ou seja, a ideia de se trabalhar numa diagramação tradicional, em geral, em geral 9 quadrinhos por página, e você vai ver muito isso em Watchmen, 9 quadrinhos, e inclusive chega a ser burocrático, né? A utilização de 9 quadrinhos por página. Só que, né, o David Gibbons ele começou justamente a dar mais valor para um quadrinho que fosse extremamente, digamos assim, construído em cima de uma narrativa que pudesse aprofundar o texto, né, e que desse valor ao texto. Por isso, uma perspectiva tradicional, né? Ou seja, né, os quadrinhos, 9 quadrinhos em cada página. Mas nem por isso a genialidade desse cara deixou de ser observada, principalmente porque o David Gibbons também imaginou os desenhos como se fossem
um storyboard de um filme. Então a gente vai ver cenas que praticamente nos dão uma ideia muito sequenciada, como se nós estivéssemos enxergando um filme. Então, essas características trouxeram realmente discussões que até hoje são extremamente fortuitas ou fundamentais dentro do mercado de quadrinhos. Então, tá aqui a cara deles. O Alan Moore, sim, é esse ermitão, né? E o Alan Moore, inclusive, ele, particularmente hoje, se vocês forem abrir uma entrevista do Alan Moore agora, né? Entrar na internet, forem pesquisar, vão ver que hoje ele fala muito mal de quadrinhos, que ele odeia quadrinhos, que ele odeia o Watchmen. E aí, a verdade é que ele tem razão num ponto. É que nos anos 80, os autores e os desenhistas, roteiristas e desenhistas, não tinham direitos autorais sobre suas criações. A verdade é que o Alan Moore ganhou um salário, assim como David Gibbons, né? Ganharam uma grana, um salário, né? Para escrever o Watchmen, enquanto que a editora ganhou muito dinheiro em cima da obra dele. O Alan Moore nunca viu um centavo do merchandising feito em cima de tudo que ele criou. Nenhum centavo. Tudo ficou com a editora e a DC. E por isso ele é ressentido até hoje, né? Tanto é que se vocês assistirem o Watchmen do Zack Snyder, o filme, né, do Zack Snyder, só tem o nome do Dave Gibbons, não tem o nome do Alan Moore. Ele não quis participar daquilo, até porque ele ficou muito puto com o Zack Snyder. Primeiro porque o Zack Snyder mudou tudo da obra dele, né? E já ficou puto aí. E ele não deu, né, o aval, dizendo que ele não gostava do filme, não gosta. Então o Alan Moore se tornou esse ermitão, né? Esse cara chatão, né? Que diz que quadrinhos realmente não leva a lugar nenhum e tal, né? Mas ele é o grande nome dos quadrinhos. Qualquer fã de quadrinhos até hoje tem o Alan Moore como o grande monstro sagrado, o cara que revolucionou os quadrinhos com o Watchmen para sempre. E o Alan Moore vai fazer outras coisas em quadrinhos que também vai revolucionar o mundo, inclusive Piada Mortal, que é do Alan Moore, é outro quadrinho que vai virar de ponta cabeça o mercado. Tá? E naturalmente hoje o ressentimento dele é... E eu ficaria chateado, né? Imagina tu criar uma obra que até hoje rende milhões de dólares para essas empresas e o Alan Moore não recebe um centavo para isso. Quem não ficaria puto, né? Tá? Bom, e aí o que nós vamos ter, né? É essa narrativa, tá? Que naturalmente vai trabalhar essa ideia mais burocrática, como eu disse para vocês. Esse aqui é a entrada, a primeira página dos quadrinhos. Tá? Eu tive que cortar, porque senão ia ficar muito pequenino. Tá? E aí a gente está vendo só 6 quadrinhos, mas a base do Dave Gibbons é que são 9 quadrinhos. E eu já queria mostrar para vocês aqui, acho que está dando para vocês verem legal aí, o quanto ele era cinematográfico. Dá uma olhada, né? No primeiro quadrinho, tá? O superior à esquerda. Percebam como a câmera ela vai se afastando. Gente, isso na época foi assim estupendo, né? Já tinha algumas experiências nesse sentido? Sim, já tinha. O Frank Miller já fazia algo que rumava para isso, rumava. Mas o David Gibbons foi o cara que de uma maneira muito eficaz, transformou isso numa linguagem, né? Uma linguagem de quadrinhos, que depois, assim, a turma passou a copiar, usar e abusar dessa ideia, virou até meio que padrão hoje isso. Mas em 1985, né, quando saiu a revista, não se fazia isso. Tá? E percebam aí também a ideia de se ter uma dinâmica muito forte para misturar texto e quadrinhos. Então, a gente tem aí muito texto, né? Ou seja, tem aí uma intenção de realmente trabalhar de maneira extremamente
profunda com o texto, não ser textos rasos, como acontecia na Marvel, né? Que tinha muita ação, muita ação, muita ação, pouco texto. Então a ideia aqui era realmente que você tivesse um olhar aprofundado para o texto, mas que a parte gráfica, os quadrinhos, fosse fundamental para tudo isso. E olha, gente, eu considero essa primeira sequência, que é a página 1, né? Para quem leu lá o Scão, para quem leu e lembra, eu considero essa uma verdadeira obra de arte. Obra de arte dos quadrinhos. Tá? Então você tem uma leitura extremamente eficaz, objetiva, né? A ideia de se pensar o texto que não faz o texto não faz uma referência aos quadrinhos, que é muito comum na Marvel, né? Então é bem redundante a coisa da Marvel, sabe? Então o texto tá falando o que tu tá vendo, é tipo futebol, né, na televisão, né? Para quem gosta, para quem já viu, né? É chato pra caramba tu ver futebol na televisão, porque o cara tá dizendo, olha, fulano pegou na bola, mas tu tá vendo, tá vendo fulano, né? Então, o que acontece aqui é que a gente tem a imagem e o texto que parecem ser coisas diferentes, mas que são complementares. Essa ideia que o David Gibbons e o Alan Moore trouxeram realmente modificou tudo quando a gente pensa nos quadrinhos. E aí, na perspectiva do Watchmen, tá? Só fazer um resumo rápido aqui para o Watchmen trata, na verdade, de um grupo de heróis, heróis mesmo, né? Ou seja, pessoas que colocavam fantasias e iam para a rua, literalmente para prender bandido, né? O grande barato aqui, como eu disse para vocês, né? A intenção do Alan Moore era justamente pensar esse novo cenário da Era de Prata, né? E a partir disso moldar em torno de um cenário um pouquinho mais real. Então, nesse mundo do Alan Moore, desse mundo do Watchmen, o que acontece é que os heróis surgiram justamente nos anos 40. Aí, lembra que eu falei para vocês? Quem foi que chegou? O que aconteceu em 1938? Em 1938, né, chega a HQ do Superman. Saca? Aí o que ele faz, né? Nesse mundo do Watchmen, o que chega são os heróis. Tá? E aí, naturalmente, eles ganham aquele cenário, né, ali dos anos 40. Inclusive, nesse cenário de Watchmen, a guerra é vencida pelos Estados Unidos. E dentro de um cenário em que os Estados Unidos são vitoriosos em torno de um conceito cultural, de uma sociedade perfeita, né? Esses heróis vão, na verdade, se tornando vigilantes. Por isso a palavra Watchmen, né? A tradução seria vigilantes. E com o tempo, como eles acabam tendo suas imperfeições, o que são imperfeições? São humanos, né? Ou seja, são pessoas como nós. Então esse grupo aí, né, é um grupo que é constituído de gays, racistas, lésbicas, sabe? Ou seja, conceitos pelos quais você não concebe um super-herói, né? Essa não é a ideia de um super-herói. E o que acontece então é que o governo resolve então acabar com os mascarados, né? Resolve acabar com eles, então cria uma lei que acaba com os Uma super-heróis. pergunta. De novo é o Alan Moore. Oi, querido. Dá pra criar um paralelo entre esse universo de Watchmen com The Boys, o HQ? Tá. Inclusive, o The Boys é bisneto direto desse cenário, né, em que a pergunta que a gente faria é: se super-heróis existissem, como eles seriam? The Boys vai levar isso ao extremo, né? Muito mais longe
do que o Watchmen. A ponto da gente ver, né, no caso de The Boys, os personagens, inclusive, serem totalmente amorais. Em Watchmen, a gente ainda vai ter uma relação moral do herói. Ele ainda vai ter aquela ideia, né, da ação moral. Em The Boys, todos são imorais. Tem uma situação direta aqui, tá? E aí, quando surge, né, essa lei, e aí, olha o que eu disse para vocês, né? Surgiu uma lei dos Estados Unidos que proibiu as HQs para crianças, né? É o Alan Moore fazendo uma crítica, né? Então vem o governo americano e pune os heróis, inclusive chegando a matar alguns deles. E os heróis ficam proibidos de aparecer. Tá? Basicamente essa é a história. Né? Um tempo depois, um deles é assassinado, que é esse que está bem aqui no meio, o comediante. A história começa exatamente aqui, quando o comediante é assassinado. Né? Isso já nos anos 80. A partir do assassinato do comediante, a história vem em flashback, vai e volta. Aí tem uma questão do estudo do tempo, né? Perspectiva da física quântica, e vai embora nesses conceitos. Mas o cenário que ele cria aqui é justamente para trabalhar o quanto, na verdade, há um cinismo em todo conceito, principalmente cultural, da nossa sociedade. E aí o Alan Moore faz uma crítica ferrenha aos super-heróis, chamando todos de cínicos. Né? Ou seja, né, basicamente, dentro de um cenário em que, se esses heróis estivessem aqui, não seriam nada parecido com o Super-Homem, nada parecido com a Mulher Maravilha, nada parecido com o Shazam, nada parecido nem com o Batman, que de todos parece o mais deslocado, né? Mas o Batman ainda assim tem uma perspectiva moral, né? Então, a verdade é que o Alan Moore faz uma crítica muito forte, inclusive uma crítica muito profunda, né? A ideia do heroísmo. Tá? A ideia do heroísmo. E, naturalmente, toda a história, tá? E aí, tá? Não sei se deu para vocês lerem, mas talvez a partir daqui, de repente, ler, né? Com os olhos dessa análise que eu estou fazendo para vocês aqui, mas a partir disso, construir justamente aquilo que é mais, digamos assim, instigante na perspectiva humana. O que é mais legal na perspectiva humana? Né? Digamos assim, a ideia de um mundo perfeito, de pessoas perfeitas? Não, né? Não somos perfeitos. Né? Então, o que nos torna o que nós somos, e aí é o grande barato da obra do Watchmen, né? A grande reflexão dele é que todos nós somos perfeitos e imperfeitos ao mesmo tempo. Esse é o grande conceito que ele trabalha aqui. É a grande linha, tá, para pensar esse estado cultural, social e político da obra. Né? O que seria, na verdade, esse horizonte em que, nesta sociedade, tá, pautada por heróis, eles, na verdade, são tão comuns quanto você. Cometem os mesmos erros que você. Entendeu? Gostam de meninas. Meninas que gostam de meninas. Meninos que gostam de meninos. E ele vai mais longe, né? Ele entra em personagens racistas, homofóbicos. Já vou falar um pouco de um dos personagens mais complexos, dos personagens mais complicados e que durante muito tempo, né, se tornou assim um verdadeiro problema. Rorschach. Tá? Então, esse mundo aqui, ele naturalmente só será abalado com a ideia da chegada não de um super-herói. Tá? Lembre-se, né? O mundo vivia aquela ideia de que em algum momento vai acabar por causa da bomba atômica. Né? Mas aí ele pensa, e se a bomba atômica, ao invés de acabar com o mundo, acabar com os humanos?
Aí ele cria o Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan é, por excelência, aquilo que nós chamamos nos quadrinhos de Ex Machina. Tá? Porque, essencialmente, o Dr. Manhattan, ele é um deus. Né? O Dr. Manhattan nasce de uma explosão de táquions, né? Que é um dos elementos da radioatividade, e se torna um ser ciente. Um deus, né? Com capacidades de, literalmente, formatar a matéria. E quando fala em matéria, lembre-se da física, né? Da teoria do caos. Né? Matéria para esses caras é espaço-tempo. O Dr. Manhattan, literalmente, era uma criatura capaz de enxergar passado, presente e futuro. Né? Então é bem interessante quando ele traz esse personagem, porque ele faz uma leitura extremamente visceral, tá? Do que realmente significa esse cenário político que envolve o mundo. Imagina nos Estados Unidos, e a pergunta, né, que naturalmente ele faz é: porra, o Kal-El, o super-homem, não podia cair em outro lugar? Caiu nos Estados Unidos? Por que não caiu no Brasil, cara? Inclusive tem uma obra, tá, que é bem interessante, que acho que vocês deveriam ler, que é Entre a Foice e a Espada. Nesse quadrinhos, os caras pensaram o seguinte: e se o Kal-El caísse na Rússia? Né? E se o super-homem fosse russo? O Alan Moore fez essa pergunta um pouquinho antes, né? E se eu tivesse realmente um super-herói, sabe? Como é que seria essa história? E aí ele vai tratar de alguns assuntos em torno da ideia do Dr. Manhattan ser um deus, não só um super-herói, um deus. Só que tem um problema, né? Apesar da constituição mitológica do Dr. Manhattan, a perspectiva dele é humana. Isso é a principal característica da obra do Watchmen, não esqueçam disso. Né? A perspectiva humana, ou seja, olha lá, né? Não sei se tem alguém super católico aqui, super crente, né? Mas até Deus pode errar. Até Deus não é capaz, literalmente, de perceber tudo. Essa é uma crítica muito forte à ideologia americana. Tá? Principalmente a ideologia cristã e branca americana. Tá? O Dr. Manhattan é literalmente, tá, o Alan Moore escrevendo a respeito, principalmente da loucura atômica criada, né, por uma sociedade cristã, branca e capitalista. Esse é o conceito do Dr. Manhattan. Tá? E nesse cenário, Dr. Manhattan literalmente é algo superior a tudo isso. Não é mais necessário super-heróis, porque os super-heróis, lembre-se, são todos humanos. Né? Eles passam a não ter mais nenhum tipo de serventia por alguém com poder desse tamanho. Tá? A relação que o Alan Moore faz aqui é justamente, de novo, né, é preciso contextualizar ali nos anos 80. A ideia da questão do herói. Né? Então, o Dr. Manhattan se torna algo literalmente super poderoso a ponto de literalmente ser o responsável pela extinção da raça humana. Ao mesmo tempo que ele era a salvação, ele era, a hora que ele quisesse, literalmente destruir a Terra só pensando. Basicamente isso, né? Do tipo, não quero mais seres humanos aqui. Pronto, ele extinguiria todos os seres humanos só pensando. Né? E essa lógica é que naturalmente incomodou muito, na época, a sociedade conservadora americana, porque naturalmente a gente vai pensar aqui algumas características que estão dentro de um cenário, tá, extremamente tradicional. Lembre-se, a sociedade americana ela é praticamente o Ctrl-C, Ctrl-V, né, de muitas sociedades, inclusive a nossa. Dixon, Tá?
Pode falar, querida. Obrigado. Acho que é a Nina, né? Ela põe aqui no chat. Por falar em Deus, também erra. Me lembrei de quando ele brincava de aposta com o diabo enquanto Jó estava literalmente na merda. A Pô, colocação. entendeu? Então, esses assuntos eram muito delicados, né? Mas ele resolveu jogar aqui para você, né? Ó, vamos discutir Deus? Eu ia colocar aqui, mas eu infelizmente não encontrei, e a minha revista está lá em Belém, aí não deu para. Mas tem um momento que dois repórteres estão falando a respeito do Dr. Manhattan, né? Em determinado momento, ele comenta assim, não, mas nós temos o super-homem a nosso favor, tá? Em outro momento, numa outra entrevista que ele vai dar, ele diz, nós temos Deus a nosso favor, né? Inclusive, essa é uma discussão que tem sido assim pautada muito nos quadrinhos, essa ideia de o Superman ser Deus, né? Ou ser algo divino, tá? O conceito de Deus em termos de divindade, tá, gente? Divindade. E claramente, lembre-se, né? O Super-Homem foi criado por um judeu, né? O Joe Shuster. Então, essa era uma discussão que naturalmente precisava ser remodelada, né? E aí vem o Super-Homem, né? Todo vermelho e azul, sabe? Com os ideais cristãos, os ideais brancos, né? Os ideais de um Estados Unidos que se pauta, né? na ideia do liberalismo e por aí vai. Tá? Por isso, o Alan Moore vai fazer uma crítica pesadíssima nesse sentido, onde o Dr. Manhattan é esse caractere. Tá? Por isso é importante perceber aqui que a crítica dele, acima de tudo, não é ao super-homem, né? Mas a ideia justamente de que, se tivéssemos alguém tão poderoso quanto o super-homem, né? Tá? Quanto super-homem, né? Ele diria aquela famosa frase do Christopher Reeve, né? Sou a favor da verdade, da justiça e do jeito americano de viver? Será que o super-homem diria isso mesmo? Né? Porque, de uma certa forma, o Dr. Manhattan ele passa a ter uma perspectiva, de novo, ex machina. Ele não é nem humano, nem é Deus. Ele é uma entidade. Então, basicamente, para ele, nós não somos nada. Nós somos poeira. E que ele só nos enxerga enquanto um processo cósmico. Só. Né? Olha essa crítica que ele faz a Deus. Nós somos pó. Que interesse Deus tem, né, para o pó? Olha, gente, eu estou jogando um monte de ideias extremamente complexas, que é preciso naturalmente que, né, ou seja, ler o Watchmen, sabe, não é uma vez que você lê, são várias para você poder refletir e até em determinado momento dizer, não, cara, sabe, isso é muito pesado, sabe, e é mais ou menos nesse nível. Bom, e aí o que acontece é que dentro dessa ideia, a partir principalmente do conceito do Dr. Manhattan, o Alan Moore vai criar um novo grupo de heróis, os Watchmen. Tá? E é baseado nessa perspectiva de que temos aqui uma outra característica do pensar do herói. Ele junta esses personagens, né? Os Imandias, comediante, o Dr. Manhattan, o Rorschach, tá? o Night Owl, né? Então, Só de uma certa forma... pergunta. Oi, querido, pode falar. Quando é que lançou o quadrinho da morte do Superman? A Morte do Superman é lançada nos anos 90. 92, se eu não me engano.
Então isso quer dizer que a crítica funcionou. É bem provável. Porque, porque depois que foi feita essa crítica a seres superpoderosos, quase em toda a história de Superman, inclusive no filme mais recente, o Man of Steel, essa crítica é posta. Que Sim. ele é um super-herói, um super ser, mas da mesma capacidade que ele tem de salvar o planeta, ele tem de destruir. Então todo mundo tem medo dele. Essa é uma discussão que a gente vai ter a partir de Watchmen, mas ela vai ganhar maturidade com outras obras. Por exemplo, o Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas é outra obra fundamental que acho que vocês deveriam ler, que ela realmente desfaz de uma vez a ideia do herói que pensa a verdade, a justiça e o American Way Life, né? Tanto é que no Cavaleiro das Trevas, o Super-Homem é visto apenas como o Boy Scott, como o escoteiro, né, do governo americano. O Super-Homem é visto como um idiotão de cueca e asa, sabe? É uma crítica das mais ferozes, que é direta de Watchmen, né? Direta de Watchmen. Tá? E E normalmente nesses quadrinhos eu acho que eles botam o Batman pra representar as pessoas normais, porque, por exemplo, pensa naquela história que o Batman ele faz um plano pra derrotar todo mundo da Liga. Ele é o único dali que não tem poderes, então ele basicamente está sendo o que se previne contra os super seres. é basicamente isso. Porque, essencialmente, tem uma dicotomia, né, aí. A ideia de um personagem claro contra um personagem escuro. A velha ideia, né, do bem, do mal, sabe? Do claro que é bom, do escuro que é mal. Só que com o Watchmen, e aí as outras obras que vêm atrás, isso começa a ficar borrado, né? Por exemplo, dê uma olhada no Ozymandias, está aqui, né, o personagem à esquerda, né? O louro, né? Branco, né? Com a roupa dourada. O Ozymandias praticamente é o vilão da história. Aí tu pensa assim, peraí, Dick, se eu li a história, o Ozymandias não é o vilão da história. Aí diz assim, quem é o vilão da história? Não tem vilão, gente. Tem apenas, né, pessoas, e aí, bora colocar o Dr. Manhattan não como pessoa, mas como criaturas, que literalmente agem como criaturas. Que são, né? Literalmente baseado principalmente em perspectivas sociopatas. Tá? Porque essa é a ideia desse grupo, né? Que se monta, o Watchmen, esse grupo que vocês estão vendo aí. Tá? Ele é o grupo principal que vai ser a base do resto da história. Né? Principalmente por conta de todos os elementos que estão envolvidos aqui. Né? A ideia, por exemplo, de que o comediante vai estuprar um dos membros, né, do velho grupo Minutemen, né, e vai ser pai de uma das personagens. O Rorschach, que é extremamente racista, homofóbico, né, com a ideia realmente daquele que hoje a gente vê muito, que é o conceito do cara fascista, sabe? E naturalmente Ozymandias, né, que não mede esforços para que qualquer objetivo que naturalmente tenha uma lógica se torne real, como por exemplo, né, matar metade da população. Lembra do Thanos? Quem lembrou do Thanos aí? Matar metade da população para um bem maior. Gente, o Thanos não está errado, entendeu? Assim como o Ozymandias, para quem leu a história, também não está errado. É uma perspectiva moral. Que você pode pensar agora, mas Dixon, não é certo matar pessoas. Né? Isso é um conceito de moral. Né? Uma perspectiva política imposta dentro de uma ideia social. Tá? Então, os movimentos dos Ozymandias são para salvar a humanidade. Olha só isso. Né? Salvar a humanidade. Mas como salvar a humanidade? Matando metade da população mundial.
Por que ele queria fazer isso? Basicamente a mesma ideia do Thanos, mesmíssima ideia, né? O Ozymandias, o poder do Ozymandias é o mesmo poder do Batman, ser rico e ser muito inteligente. Aliás, esse era o verdadeiro poder dele, né? Ele era o homem mais inteligente do mundo. E sendo o homem mais inteligente do mundo, ele percebeu que em poucos anos, como o mundo entrou numa ideia de paz, né, por conta, principalmente do Dr. Manhattan, todo mundo ficou com medo do Dr. Manhattan, não tinha mais guerra, ninguém mais morria, o Dr. Manhattan revolucionou a medicina, enfim, né, houve assim, um avanço total do... As pessoas literalmente não morriam, sabe? Então, quer dizer, haviam outros avanços em termos tecnológicos, mas não haviam avanços dentro de uma perspectiva social, por exemplo, né? Na ideia de que a questão ecológica, em pouco tempo não haveria mais comida e espaço para todo mundo. Isso na cabeça dos Ozymandias, né? Então, qual é o segredo para que a gente salve a humanidade? Mata metade da humanidade. Recomeça tudo de novo, né? Então, esses conceitos que se pautam na moral, tá? É a principal crítica que o Alan Moore faz, tá, na obra Watchmen. Percebe essas camadas, gente, sabe, de discussão? E aí, o personagem mais complicado, o personagem mais odiado e amado, aquele que é a base de Watchmen, e literalmente é o personagem que morre, né? Eu já vou dar esse spoiler, se você, para quem não leu, né? É o personagem que morre, né? E é o personagem que descobre tudo que o Ozymandias estava fazendo e que tenta impedir Ozymandias de literalmente matar metade da humanidade, né? E que é morto pelo Dr. Manhattan. Tá? Só que tem um detalhe, é justamente esse personagem que age como herói que, na verdade, não tem nada de herói. Muito pelo contrário. O Alan Moore acabou brincando. Eu vou usar uma palavra que não é correta, mas eu não consigo encontrar outra agora. O Alan Moore acabou brincando com as nossas ideias em torno, principalmente, do conceito que era muito comum nos anos 80, né? O conceito do Rambo. Por isso eu coloquei lá o... Né? Gente, vocês não têm ideia de como o Rambo era um símbolo muito forte numa sociedade machista, numa sociedade homofóbica e principalmente numa corrida armamentista. Te lembra alguma coisa do Brasil de agora? Alguém está conseguindo fazer uma conexão com o Brasil de agora? E o Rorschach era tudo isso, né? O Rorschach era esse personagem que literalmente tinha uma moral duvidosa, uma ética duvidosa, mas que numa lógica totalmente invertida, né? Numa lógica invertida, e também tu pode até pensar o Batman aqui, numa lógica invertida, né? Usava de extrema violência contra o que ele considerava crime. Ele. Tá? E naturalmente, o Rorschach era o personagem em que o Alan Moore mais ficou triste quando ele viu, naturalmente, nos anos 90 e até nas manifestações depois, dos anos 2000, as pessoas usando o Rorschach como um personagem, digamos assim, de uma perspectiva, vamos dizer assim, da lógica do herói. Ele não tem a lógica do herói. Muito menos o Batman tem a lógica do herói. Né? Só que você precisa entender o que é essa lógica do anti-herói. Tá? E se tornou um dos personagens mais complexos, virou teses e mais teses de doutorado. Né? Inclusive, o Alan Moore, ele criou tantas camadas que a série da HBO toma justamente o Rorschach como base para construir todo o roteiro. Né?
E claramente, em determinado momento, você fica tão fascinado com o Rorschach que você passa a pensar que tudo que ele faz está correto. O nome disso é fascismo. Né? Então, você faz basicamente tudo em nome de uma lógica, e uma moral que fazem parte de, naturalmente, alguns valores ou algumas éticas que estão invertidas. Claro que a gente precisa. E aí eu comentei com vocês no começo, né? Dando esse nó na cabeça de vocês, a nossa ética é uma ética, a nossa ética e a nossa moral são cristãos. E se não fosse? E se não fosse? É a pergunta que o Alan Moore está fazendo, né, na boca do Rorschach. E se não fosse? Né? Então, a gente admite a ideia, e aí, bora pensar Brasil, né? A gente admite a ideia, sabe, de matar estupradores. Né? A gente admite a ideia de matar bandidos, bandido bom e bandido morto. Quem lembra disso? Por incrível que pareça, isso está tudo no texto do Rorschach. Né? Eu tenho uma fascinação muito grande por esse personagem. Muito. Muito grande. Mas eu admito a dualidade dele, que é também uma dualidade que todos nós temos. Né? Então, em determinado momento, você realmente quer acreditar na justiça. Você quer acreditar, né, que as pessoas são movidas pelo bem. Entendeu? Desde que elas não machuquem ninguém da tua família. Desde que alguém não estupre a tua sobrinha, a tua filha. Porque se isso acontecer, você vai pensar exatamente como os caras da direita. Bandido bom é bandido morto. E isso, gente, essa crítica, esse debate não é fácil. Não é algo para você aprender de ontem para hoje. Não é algo sequer para você brincar com isso. Merece a sua reflexão, merece a sua crítica. Merece que você comece agora a olhar com os olhos teóricos para isso. Tá? E o último e mais importante, o Ozymandias, né? Que é justamente. E aí tá a dualidade, né? Tá aparecendo aí, não, amor? A dualidade, né? Entre o que é bem e o que é bem, o que é bom, o que é ruim. Ai, meu Deus. Eu sei disso. Eu imaginei que quando eu falasse isso, ia dar um nó na cabecinha de vocês. A Júlia está né? dizendo que crises existenciais foram criadas agora. Gente, imagina, né? Eu confesso para vocês que quando eu li, né? Eu tinha 15 anos, 16 anos quando eu li. Gente, a minha cabeça bugou muito quando eu li esse negócio. Então, o Ozymandias era para ser o vilão da história e o Rorschach era para ser o herói. Né? Não é o Rorschach que dá porrada nos vilões, não é o Rorschach que mata o cara que estuprou a garotinha. Porra, o Rorschach é o máximo. É assim que tem que ser, né? Rambo, Rambo. Para não dizer outra palavra aqui, né? Que talvez eu até vá preso se eu falar outra, né? Que começa com M, né? M-I-T-O, né? Rambo, Rambo, Rambo. Saca? Aí tu diz, porra, cara, mas... Meu Deus! E aí, de repente, tu começa a concordar com os Ozymandias e tu começa a perceber que tu era um fascista igual o Rorschach. Né? Então percebam, gente, as camadas. E olha que nem dá para eu aprofundar isso aqui, né? Dá para a gente literalmente ver algumas camadas. Eu jogar essas camadas para vocês pensarem, refletirem, né? Para vocês até instruírem o olhar de vocês para os quadrinhos. Né? Depois do Watchmen, realmente nada parece o que é. É preciso realmente olhar as camadas. É por isso que eu trouxe essa obra hoje para vocês. Né? A Lívia põe aqui,
Estava lendo recentemente sobre esses assuntos de heróis, vilões e anti-heróis, e que os anti-heróis e até os vilões vêm para se aproximar da nossa realidade, trazer a humanidade e a complexidade humana, porque os heróis são o oposto disso, são perfeitos. Boa. Trazer humanidade. Essa é a ideia base. E quando fala em humanidade, pode esquecer as ideias, digamos assim, de bom e de mal. Na perspectiva humana, isso é muito complexo. Aí tu usou a palavra correta, né? As complexidades das coisas que a gente faz. Bora voltar rapidinho lá para Marvel, né? Vocês acham que realmente que o Thanos estava totalmente errado? Tu tá entendendo? Tem um momento que tu olha e diz, cara, puta merda, ele tá certo, mas eu não quero que ele esteja certo, né? Mas ele tem uma lógica que tu fica, putz, sabe? Então, esses são os caminhos que estão em Watchmen, que são traçados nessas camadas, né? Que vão posicionando, sabe, cultura, sociedade, política, perspectivas psicológicas, cristãs, mitológicas. Ele vai colocar tudo isso num saco e jogar, tipo uma bomba termonuclear na tua cabeça. Tá? E por que eu considero tudo isso como uma perspectiva política? Por que o Watchmen é uma obra política? Vamos lá. Porque, basicamente, a questão de você atuar no mundo, ou seja, o caminho do mal ou o caminho do bem, tá? É o conceito pelo qual Aristóteles considera a política. O que é política? É você colocar uma camisa verde e amarela ou uma camisa vermelha? É você levantar a bandeira de um partido? Não. Política tem a ver com as suas ações do agora. Política tem a ver com o que você faz, com o que você pensa. Por isso, o Watchmen é uma obra política. Tá? Deixa eu colocar aqui. Então, um herói não existe sem um vilão ou sem um anti-herói. Aí o Lucas coloca, o filme do Megamente é sobre Megamente. isso. Aí a Júlia, os vilões de Aquaman e Pantera também não estão errados. Exato. E aí, bora pensar como o Alan Moore ou como o Watchmen tira os conceitos de heróis, os conceitos gregos de heróis, tira isso. E coloca, eu acho que foi a Lilian que comentou, a questão da humanidade. Tira tudo isso e coloca a humanidade na história. O que sobra? Sobra tudo isso que a gente está falando. Né? Sobra as perspectivas políticas. Né? Ou seja, as nossas convicções, aquilo que eu acredito, aquilo que eu naturalmente coloco em prática no meu mundo. Sabe? Entendeu? A ponto, naturalmente, de você hoje fazer uma campanha, digamos, totalmente antifascista, mas você, em determinado momento, né, se sofrer algum, digamos assim, foi envolvido em algum crime, principalmente crimes graves como estupro, pode ter certeza que teu lado fascista vai tomar conta de você. E não é um lado de justiça, não. É um lado fascista. Não sei se vocês estão assistindo a novela Amor de Mãe. Ou já assistiram antes Amor de Mãe, né? Gente, não tem como a gente criticar a Carminha. Não tem como. Não é Carminha, né? Não sei o nome dela. Thelma, A Carminha. Thelma. Thelma. A Carminha, né? Vocês entenderam, né? Não tem como a gente criticar a Carminha, cara. Uma pergunta da Adna aqui. Professor, a performance do Lex Luthor em Batman vs Superman se encaixa nesse pensamento de tirar os conceitos e herói colocar só a humanidade? Encaixa, tá? Bom tu ter colocado isso, porque pensa no Lex Luthor, você diz assim, o vilão. Não, 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 não. Inclusive, gente, se a gente aprofundar um pouco, o personagem Lex Luthor, ele é Ozymandias.
O Lex Luthor, teve uma época que falaram, não, o Lex Luthor tem ciúme, mas foi uma ideia que surgiu assim, mas na verdade, a criação do Lex Luthor, o personagem, a maturidade dele, é justamente em que ele percebeu que o super-homem precisa ser controlado. Ele é um deus, gente. Imagina o dia que esse deus fica doido. Imagina o dia que o Superman ficar puto com alguém. Alguém aqui já leu Injustice? Ou conhece Injustice? Ou pelo menos lembra, né, do filme do Zack Snyder? Eu estou tentando evitar falar do filme do Zack Snyder. Estou tentando evitar, né, falar da Liga da Justiça do Zack Snyder. Professor, Oi. eu não sei se o senhor já chegou a ver a nova série do Superman que está passando agora, mas aparentemente o discurso do novo Superman é um vilão, não sei se o senhor já viu, é o Lex Luthor, aparentemente, o que deu a entender até agora, que procura vingança justamente do Superman, acho que lá da crise das Infinitas Terras, aquele Superman que é vilão, alguma coisa assim. Não sei se você está lembrando disso. Pelo menos foi o que deu a entender até agora, acho que nos 3 episódios, 3 ou 4. Pois é, eu preciso assistir ainda. Mas o que eu sei do novo Super-Homem é que ele vai trazer todo o cenário do Superman da Era de Ouro. Que, na verdade, com os filmes do Zack Snyder, né? Que, enfim, né? Tô tentando não comentar. Com o filme do Zack Snyder, criou uma retórica, por exemplo, um super-homem triste, né? Todo, assim, né? Que inclusive capaz de matar, né? Que é uma coisa que eu realmente não concordo, mas enfim, né? Estamos falando de humanidade, né? Que seria mais humano do que matar, né? E aí muita gente ficou puto porque o super-homem matou, né? O super-homem não mata, sabe? Aí todo mundo, tá, mas bora voltar para o Watchmen. Por favor. Não tem como dar spoiler, né? Todo mundo já viu. Não tem nada de. A história é a mesma, mas. Vou falar uma merda aqui. A história é a mesma, mas não é a mesma. Tá, gente? Então, o Ozymandias, ele tem essa complexidade, quando, na verdade, a gente tinha que ter aquela coisa muito, muito preto no branco, sabe? Ou é vilão ou é bandido. Ou é vilão ou é herói. O Watchmen acaba com isso. O Watchmen coloca uma paleta cinza, coloca degradê na história, né? Coloca motivações, coloca estrutura, coloca psicologia, coloca, acima de tudo, camadas humanas, sabe? E isso é muito complexo, né? Ou seja, elevou quadrinhos a um patamar que ninguém estava esperando, nem Marvel, nem DC. Quando saiu o Watchmen, todo mundo botou a mão na cabeça e disse: puta merda, e agora, cara, a gente vai ter que subir esse negócio. E foi o que aconteceu, né? O quadrinho saiu de uma coisa infantil, de criança, que já não era, mas, né, o Watchmen disse: olha, a partir de agora acabou essa frescura. E, cara, os anos 80 se torna, assim, um dos momentos mais porradas dos quadrinhos, onde a gente vai ver as obras mais, sabe, maduras dos quadrinhos. Coisas, assim, absurdamente maravilhosas, né? Chegando depois, né, lá na frente, a Crise das Infinitas Terras, Guerras Secretas, e por aí vai, vocês sabem, né? Guerras Infinitas, que vocês estão até acompanhando tudo isso aí. Então, o grande problema aqui é essa perspectiva política da nossa vida. Tá? O ser político são as decisões que nós tomamos baseado na nossa perspectiva humana. Né? E o Alan Moore faz exatamente isso aqui. E, gente, é isso que dá medo. Né? É isso que dá medo. Quem aí não... e olha, não, assim, de verdade, sabe? De coração. Quem nunca aí ficou tentado com uma ideia, né? Dessa direita fascista bolsominion que está aí. Né? Porque a gente fica tentado aqui e ali algumas ideias. Que a gente olha e diz, mas, porra, cara, isso tá certo. E agora? Né? E agora? Tá? Então,
são esses elementos novos que vieram para os quadrinhos, gente. E não veio em doses homeopáticas, sabe? Veio num supositório muito grande. Égua da metáfora escrota, né? Um supositório muito grande, cara, que pá! Porra! O que tu tá fumando aí em Macapá, hein? Olha esse texto, gente, que eu separei aqui, tá? Olha o que o Ozymandias fala, né? Não é preciso ser gênio para ver que a América tem problemas a serem abordados. Olha esse texto aqui. E o comediante fala, exato, é preciso ser um idiota para achar que um bando de palhaço como nós pode dar conta deles. Olha só, né? Lembrando, né? São dois heróis, Ozymandias e o comediante. Vocês são uma piada. Olha o comediante. Só ouvem que o Moloch, se ouvem que o Moloch está de volta, Moloch era o típico vilão da Era de Ouro. Ou seja, bandido movido pela vilania, né? O mal pelo mal. Se ouvem que o Moloch está de volta, logo pensam, oba, vamos lá dar porrada nele. Acha que isso importa? Acha que resolve alguma coisa? Né? Então, o Alan Moore faz realmente uma crítica aqui a esses elementos que estão dentro da nossa perspectiva política, que estavam dentro de um cenário político dos quadrinhos. Ele acaba com tudo isso. Né? E isso, naturalmente, vão criar todo um cenário extremamente rico para teorias, que eu vou chamar aqui de subversões, que é justamente o cenário que eu estou propondo para vocês aqui da leitura, tanto do quadrinhos e da série da HBO, né? E a série, na verdade, ela vai atualizar todos esses conceitos, né? Vamos ver 3 conceitos teóricos, tá? Na verdade, aqui é uma perspectiva metodológica para vocês entenderem um pouco de tudo isso que a gente acabou de falar. A primeira teoria, que é importante que a gente saiba de tudo isso que eu falei, é o conceito de distopia. Esse conceito se tornou muito famoso no livro do George Orwell, 1984, que inclusive já virou quadrinhos. Já está chegando o meu aniversário? Que virou quadrinhos agora. Inclusive, dica para vocês, comprem. Eu já vi os scans. Gente, está muito legal. Nessa obra, 1984, que inclusive cria o conceito do Big Brother, né? o Big Boss, há uma sociedade totalitária. Uma sociedade totalitária voltada para uma perspectiva, inclusive, para o fanatismo religioso, né? Com o domínio da mídia. Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa próxima do que a gente está vivendo? Gente, acho que essa obra é fundamental para a leitura de vocês. E aí ele faz uma diferença entre utopia e distopia. O que é utopia? Utopia é quando você cria a imagem, né, de uma possível realidade concreta. Tá? Então, utopia são mundos que têm realidades que naturalmente podem acontecer num momento próximo. Tá? Então, a utopia de um Brasil vermelho. A gente está vivendo isso. O Brasil está vermelho. Não foi isso que o... Né? O Brasil está vermelho, pô. Então, a utopia era muito próxima dessas ideias, né? De que há um mundo perfeito, há um mundo digno. O mundo cristão, por exemplo, é um mundo utópico. Tá? E o que é distopia? Distopia é o contrário da utopia. Tá? A ideia pelo qual, num futuro distante, olha só a ideia aí, num futuro distante, né, o mundo não será nada bonito. Muito pelo contrário. Né? Não há nada de bom na humanidade. Por isso é melhor a gente pensar igual aos Ozymandias. Isso é distopia. Tá? E a gente vai ter muitas obras nesse sentido. Matrix, deixa eu pensar outra aqui, Exterminador do Futuro, e por aí vai. Tá? Obra de cinema, né? Então, o conceito distópico é a principal característica teórica, tá,
nesse conceito político que eu estou dando para vocês, tá? De se pensar, né, de se fazer uma reflexão em torno desse cenário. Lembre-se que o Watchmen é de 1985. Tá? Os conceitos trabalhados lá tinham uma perspectiva de olhar para o que estava acontecendo, mas colocar esse cenário mais para frente. Infelizmente, sobrou para nós, né? Vivermos esse cenário que o Watchmen literalmente imaginou. Tá? Infelizmente, sobrou para nós vivermos esse cenário, né? De fanatismo cristão, sabe? De negacionismo da ciência, sabe? Ainda o racismo, violência política, violência policial, tudo estava lá, né, em Watchmen, dentro de uma ideia distópica, um futuro possível. Sobrou para nós vivermos isso, tá? O outro conceito que é importantíssimo na obra de Watchmen, que é também outra dica para vocês aqui estarem estudando isso, é a chamada sociedade de controle e biopolítica. Tá? Em Watchmen, nós vamos ter um conceito de uma sociedade dominada principalmente pelo medo, tá? Ou seja, o medo da guerra nuclear, principalmente pela ideia de se pensar uma perspectiva em que você precisa ter os elementos todos no seu lugar, né? Ou seja, o controle em torno das suas ações, tá? Tem uma sequência em que as pessoas estão protestando na rua. Aí chega os Watchmen, né? E o comediante pula sobre a multidão e começa a atirar na multidão. Né? Aí o Night Owl vira para ele: não faça isso, nós não podemos fazer isso. Nós somos a liberdade, não somos? Onde está o sonho americano? Aí o comediante vira para ele e diz: eu sou o sonho americano. Né? Então, se realmente os heróis existissem, eles iriam fazer parte de uma sociedade do controle. Né? Eles seriam, inclusive, né? E aí tu diz assim, égua, né? Porra, Dixon, a gente pode trazer para cá a discussão lá do registro dos heróis lá da Marvel? Pois é. Né? E aqui tem um conceito bem bacana que eu queria deixar para vocês, que é o conceito de biopolítica, tá? Que é um conceito do Michel Foucault, um autor que eu leio muito e que eu acho que vocês, em algum momento, poderiam começar a, sabe, aqui devagarzinho, a pensar no Michel Foucault. Ele foi o primeiro a pensar a ideia da sociedade do controle, num livro chamado Vigiar e Punir, tá? Em que ele criou o conceito do panoptismo. O conceito do panoptismo, na sua essência, era a ideia justamente daquele que enxerga sem ser enxergado. Watchmen, aquele que enxerga. Né? Watch, enxergar. Watchmen, enxergar pessoas, vigiar pessoas. Tá? Olha aqui, né? E esse conceito do panoptismo, ele se tornou hoje um dos grandes updates teóricos da atualidade. As mídias no cenário digital acabaram construindo com uma maneira de, assim, até uma crueldade muito grande esse cenário do panoptismo. Nós somos vigiados o tempo inteiro. Já viu uma campanha do Itaú? Vocês já viram uma campanha do Itaú sobre segurança de dados? Né? O cara chega: oi, fulano! Olha, o número do teu RG é esse. O número do teu telefone é esse. E tarará, né? Gente, o mundo que nós vivemos, ele é muito, mas muito pior do que o panoptismo que o Foucault pensou. Muito pior. E talvez até muito mais cruel do que o Watchmen pensou. Né? Em termos que no caso do Watchmen, o controle é midiático. A mídia tem muito poder de controlar as pessoas. Mas agora,
A nossa mídia não é só a mídia da televisão. O Facebook controla vocês, gente. O Instagram controla vocês. Aí tu pergunta assim, mas quem é o Facebook? Quem é o Instagram? É o Zuckerberg? Não, não é, cara. É uma coisa muito maior. Muito maior. E, Dixon, Oi, a querida. Fernanda que coloca, uma cena inesquecível para mim foi o anime de Boku no Hero, acho que é isso, Boku no em Hero. que, em que um dos violões pergunta ao personagem principal por que a violência que os heróis usam é melhor do que a violência que os vilões usam. Se ambas são violência e deveriam ser igualmente ruins, é porque eles são heróis? Onde estaria o sentido nisso? Exatamente. E aí, quem foi que fez E aí, Fernanda, não Fernanda. estamos, não estamos falando, então, de é, literalmente o mesmo conceito, a mesma ideia, o mesmo radicalismo, né? O que separa, então? A moral cristã, tá? E aí, gente, olha onde tudo isso vem desembocar. Oi, Adna. Oi, Adna, quer falar alguma coisa? Oi, não, foi que caiu, eu acho, Ah, minha tá bom. internet. Aí... Tá. Gente, e olha onde nós viemos desembocar. O Watchmen na série da HBO em 2020. Essa série simplesmente ganhou 26 Grammys, gente. E se você não viu ainda, você não sabe o que está perdendo. Assim como o Watchmen é uma das melhores obras de quadrinhos, o Watchmen, na minha opinião, é uma das melhores séries já feitas para televisão. E por que eu pulei do Watchmen de quadrinhos para o Watchmen das séries e não falei do filme do Zack Snyder? Porque o Watchmen da série HBO, ela é literalmente uma linha sequencial dos quadrinhos, só que não digamos assim, uma continuação, né? É muito mais do que isso. É uma reformatação do que o Watchmen foi nos anos 80 e atualizada, com conceitos como colonialismo, violência urbana, racismo, fascismo. De novo, a gente levou um monte de soco na cara. Tá tudo aqui, gente, do nosso lado, né? Tá tudo aqui, a gente está vivendo isso agora, nesse momento, aqui no Brasil, inclusive. Sabe? Né? Por isso essas obras estão se tornando muito importantes para discutirmos, né, essas relações que estão aqui do nosso lado. Não é mais distopia, não é no futuro distante, é agora, aqui. Sabe? Do teu lado. Né? É o teu amigo bolsominho. Né? As pessoas morrendo por um vírus. Sabe? Cara, o Watchmen não podia estar mais certo, infelizmente. Né? Então, o seriado ele vai tratar de maneira muito mais complexa, muito mais profunda, né, as questões envoltas lá em Watchmen, que ele deixou em aberto, principalmente com o Rorschach, né, que agora efetivamente é visto como um fascista, é visto como uma lógica da raça branca, né, desse conceito, né, machista, armamentista, a lógica do vou resolver tudo com as próprias mãos, eu estou certo sempre, entendeu? Né? Que não respeita a perspectiva de cidadania, sabe? Gente, domingo estava cheio de gente fazendo passeata lá em Belém, inclusive, né? Contra a vacina, contra o lockdown. Não é série de televisão, gente. Não é série de televisão. O presidente da República do Brasil vai para a televisão dizer que o vírus não mata ninguém. Sabe? O filho do presidente vai para as redes sociais colocar um personagem mitológico da propaganda brasileira, o Zé Gotinha, com uma arma na mão, cara. Entendeu?
Então é muito importante pensar o Watchmen agora, nesse momento. Refletir de maneira muito séria essa ação, essa tua ação política agora. Tá entendendo? O quanto realmente a moldura dos quadrinhos, graças ao Watchmen, agora fala do nosso cotidiano. Não é uma relação distópica. É uma relação agora. Né? E para quem assistiu a série, e para quem não viu, corre para assistir, né? A melhor série de todos os tempos, até o momento, sabe? Ela realmente vai pensar de uma maneira muito complexa essas questões, sabe? E vai ser um grande fanservice, porque a gente vai ter alguns links com os quadrinhos que o Zack Snyder não quis colocar no filme dele. Por exemplo, né, a relação do monstro, o povo gigante, o povo, né, que criava uma onda sônica que deixava as pessoas loucas. O Zack Snyder achou que aquilo não era legal, que aquilo não era real, e criou uma outra história no filme. Eu acho que é uma bomba atômica que explode no filme. Acho que é isso. No seriado, eles esquecem essa ideia, voltam para os quadrinhos, e na série da HBO, o mundo foi atacado por esse povo gigante. Sabe? A gente volta a ver aquele símbolozinho daquela. Aquele. Oh, meu Deus. Aquela rodinha amarela sorrindo. Né? Isso tem um conceito muito forte. E que depois do Watchmen ganhou uma versão política muito grande. E volta de novo. Né? Volta de novo, inclusive. É o símbolo do comediante, né? Já pararam para pensar como tudo isso é engraçado? Outro dia, né, a gente discutindo, e a Carol soltou essa, né? Acho que como é engraçado isso. Não, não é engraçado. Mas sabe, a gente dando uma de comediante, né? Quanto realmente a gente precisa atentar para essas camadas do mundo da cultura pop que não tá mais só para o entretenimento, né? Ela tá conversando com a gente, com a nossa atualidade, né? Olha aqui, né? A carinha, que era um escárnio, né? Usado, era o símbolo do comediante e que virou um símbolo de horror, né? Então, esses cenários estão agora aqui e merecem a reflexão e a análise de vocês. Por isso, né? Fiz esse pequeno bate-papo com vocês aqui para que vocês possam enxergar o Watchmen de uma maneira teórica e até filosófica, mais um pouquinho mais aprimorada, com mais camadas, para olhar até mesmo como um estudo. Né? Olha o que a gente pode tirar daí, né? A questão do panoptismo, sociedade de controle, né? A questão do biopoder, sabe? E trabalhar isso como uma reflexão da atualidade. A atualidade, gente. Então, essa é a importância da obra do Watchmen. Né? E aí, eu vou falar aqui a famosa piada do Rorschach, né? Que virou assim o símbolo dessa acidez, dessa crítica e desse momento que a gente fala, pô, mas não é engraçado isso? Olha só esse texto. Um homem vai ao médico e diz que está deprimido. Diz que a vida parece dura e cruel. Conta que se sente só, num mundo ameaçador, onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico então diz: o tratamento é simples. O grande palhaço Pagliatti está na cidade. Assista ao espetáculo, isso vai animá-lo. O homem então se desfaz em lágrimas e diz: mas doutor, eu sou o Pagliatti. Né? Parece um cenário que a gente está vivendo? Parece. Né? Eu acho que é aqui que a gente põe a política na cultura pop, sabe, gente? É aqui que a gente pode trazer o que há de melhor nesse mundo que antes era do entretenimento, mas que agora é muito mais do que isso. Muito mais. Há o lado comercial? Sim, gente. Eu nem discuti isso aqui.
mas há camadas. E é nessas camadas que é preciso que a gente realmente faça esse trabalho quase que missionário de mostrar o quanto essas obras podem ser literalmente faróis para nós olharmos para a nossa vida, para os nossos atos, olharmos para os nossos erros e acertos, para a nossa humanidade e fazermos reflexões muito sérias. Beleza, gente? Né? Obrigado, Snyder, gente, Liga da Justiça. Ai, meu Deus. Né? Obrigado, Snyder, porque estamos encantados. E sim, obrigado, Snyder, porque o filme Watchmen é muito bom, gente. Né? Tá? Não sei se eu consigo voltar aqui. Voltei? Eu fechei o microfone? Estava fechado o tempo todo? Não, fora. Beleza, meus amores? O Liga da Justiça? Gente, eu baixei de amigos que depois eu posso passar um link para vocês. Mas ele tá disponível nas plataformas. Inclusive eu soube de um amigo que está disponível a R$ 3, parece que na Google. Mas enfim, né? Depois a gente conversa lá no grupo sobre isso. Gente, penso eu que quando se trata de política, a discussão maior que a gente tem que ter é sobre justamente os nossos atos e justamente sobre o que significa esse conceito de humanidade, estar em sociedade. Estar em sociedade, sabe? Porque o que sobra disso é o fascismo, o que sobra disso é o racismo, é a violência. É o que nós estamos vivendo agora, porque é o que sobra. Né? Como disse o Yoda, né? É o lado mais fácil para o lado negro, sabe? E naturalmente a gente está precisando realmente fazer uma reflexão um pouco mais, sabe, com camadas. E a minha sugestão é que vocês leiam com mais cuidado, na verdade com mais atenção, né? Watchmen e outras obras que de repente a gente pode estar comentando aqui e trabalhando. Beleza, amores? Mais algum comentário? Para a gente já ir se caminhando para o final? Mais algum comentário aí? Alguém falou mais alguma coisa? Então, beleza, gente. A Carol vai dar uns informes para a nossa próxima reunião. Eu sempre fico com a parte chata, né? Que são as cobranças, mas ok. Gente, a nossa reunião seria dia 2, porém, dia 2 é sexta-feira santa. Então, a gente vai transferir para o dia 9 de abril. Até agora, a gente recebeu o projeto do Lucas, da Fernanda, da Adna e do Osmar. O resto de vocês não enviou o projeto do que vocês pretendem fazer. A gente precisa que vocês enviem esse material para a gente poder avaliar. E aí o Dixon propôs que no dia 9 vocês façam uma apresentação sobre o que vocês estão produzindo, que caminho está, onde é que está tudo isso. A Adna, já tenho conversado com ela, mas o projeto do Lucas e da Fernanda, o Dixon vai conversar com eles sobre isso. Eu já passei uma olhadinha, tem algumas questões para a gente discutir, para poder realmente botar a mão na massa e escrever. Tem um artigo também que a gente está fazendo, eu, o Dixon e a Fabi, outro eu e o Dixon e a Milena. Então, a gente está bem produtivo. Eu já dei um aviso para um colega, mas vou dar aviso lá no grupo depois, que aqueles que tiverem 2 faltas e não enviarem projeto, eles vão ser removidos do grupo, tá, gente? Conforme a gente combinou, porque tem gente que nem satisfação não deu, não veio hoje, nem satisfação não deu. Eu acho que de avisos são esses. Perfeito. Depois eu vou. Bom, gente, então queria agradecer a todos vocês,
mais uma reunião do nosso grupo. Que bacana que a gente está evoluindo, o grupo está tomando corpo. Acho que vocês estão curtindo. Temos muita coisa ainda para conversar, debates, tá? Inclusive, eu acho que tu comentou, na nossa próxima reunião, eu queria fazer já um apanhado dos projetos. Deixa eu comentar? Tá. É que eu acho que eu tirei aqui. Então a gente vai fazer esse apanhado desses projetos, tá? Aí a turma que está produzindo já se prepare. Tá? A gente vai aqui 5, 10 minutinhos e vamos abrir para fazer talvez nosso primeiro a primeira abertura de trabalhos do nosso grupo de estudos, que eu acho que vai Dixon, ser bem legal. Oi, querida. estão me perguntando até quando é para enviar o projeto. Gente, Já era para ter enviado, mas como não enviaram, até semana que vem. Beleza. Então, tu ouviu a Carol? Vocês ouviram a Carol? eu vi aqui, mas Tá. até o final da semana que vem, então? Seria interessante. Porque a gente não é uma estrutura complexa. É só para preencher um parágrafo de cada item daquele modelo que a gente mandou. Tá, beleza. Eu acho que ficou claro, né? Porque, para recapitular, porque talvez as pessoas também... Alguma dúvida, gente, com aquele modelo, alguma coisa que queira tirar, porque agora é a hora também, né? Um silêncio sepulcral. Sepulcral. Então vamos lá, gente. Lembre-se que a intenção do grupo é produzir. Precisamos, literalmente, transformar o grupo num um projeto que vá ter produtos científicos. Lembre-se que nós estamos na plataforma do CNPq, tá? E até certo ponto é muito importante, acho que para mim, para Carol, para Fabi, para Milena, para o Caio, é muito importante para todos nós que a gente, sabe, transforme esse cenário num cenário maduro, num cenário que dê frutos, né? E que a gente possa fazer com que esses frutos sejam também importantes para vocês, né? Tem gente pensando em talvez escrever para revistas, mestrado e outras coisas que podem vir naturalmente a ser pensadas em torno disso aí. Beleza, gente? Já estamos no nosso horário. Queria agradecer a todo mundo. Obrigado, Milena. Fabi tá aí na sala ainda? Não, ela saiu. Tá. Tá. É super problemática. Obrigado, gente. Olha, tá? Procurem a gente, a galera aí da sala, para tecer suas ideias para a gente tocar o barco. Valeu, gente. Obrigado.